Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje a gente está fazendo esse recorte aí de estudos feministas, dentro da teologia feminista, e aí eu intitulei a aula como a teologia feminista e a mulher na Bíblia, e coloquei ali embaixo só para a gente refletir a origem do mal. Para a gente tentar entender, assim, de forma resumida, quando que surgiu esse apagamento histórico das mulheres e essa subjugação que é presente no texto. Aí eu coloquei ali um bonequinho fazendo a pergunta. Esse povo inventa moda porque se a gente conversa em geral assim com as pessoas, feminismo e pessoas evangélicas é meio que o oposto uma coisa da outra. Se a gente se intitula cristã feminista também no imaginário da maioria das pessoas isso é como se fosse um absurdo, algo que não tem como se conectar, visto que eles têm sim essa sociedade que herda essa leitura patriarcal da Bíblia. E sim, a necessidade de se ter essa leitura feminista dos textos por causa da própria construção do texto que houve o apagamento histórico da mulher. E sem esse foco, esse recorte de estudos, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, a gente vai continuar repetindo as mesmas coisas que já recebemos, de apagamento e de subordinação da mulher ao homem. Aí eu trouxe só para a gente refletir, peguei de um site até da internet, só para pegar alguns textos que falavam um pouco digamos assim, do machismo na Bíblia. Vamos começar refletindo sobre o Gênesis, ali o que diz, que a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O quanto ainda esse texto é usado para subjugar as mulheres a maridos horríveis, e pegam um texto como se ele fosse sagrado e fazem a pessoa seguir aquilo, porque está escrito e é a palavra de Deus. Já em Provérbios temos: melhor é morar só um canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Isso aqui, às vezes, já vi casos de pessoas crentes de briga de marido e mulher e o marido citar provérbios e coisa assim para reclamar da mulher briguenta. Também em Colossenses, já indo para o Novo Testamento, que se a gente fez esse recorte, alguns dizem que só o que está no Novo Testamento, que é o que vale, a gente também cairia de novo nas mesmas questões e estaria preso ainda a um olhar patriarcal da Bíblia. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém e a quem está no Senhor. Também em 1 Pedro temos, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos maridos, a fim de que, se alguns deles não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Esse também é um texto extremamente violento, porque ele é muitas vezes utilizado em relacionamentos onde há violência e que a mulher é incentivada a continuar somente orando e não procurar ajuda. Já, assim, fiz um apanhado do que seria o último, desde o Gênesis, já mais um exemplo do último livro que está na Bíblia, que tem Apocalipse 14, 14, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que entre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui a gente vê alguns dos princípios que pode ser usado na questão do catolicismo, que os homens não casam, porque seria já uma contaminação, a mulher seria a representante do mal. E esse envolvimento tiraria o divino do homem, deixaria ele pecaminoso.
Esse dado aqui eu trouxe da Veja, eu estou dando um voto de confiança, porque eu procurei ele diretamente no Instituto, eu não encontrei, não sei se talvez eu não tenha usado as palavras-chave certas, mas, enfim, vou dar esse voto de confiança para a revista Veja, que, segundo a revista Veja, 52% dos brasileiros acreditam que a Bíblia deveria exercer grande influência sobre a legislação nacional. E desses 53% também prefere, no caso de conflito entre o texto bíblico e a vontade do povo, o livro religioso deve prevalecer na formulação de leis. E aí, trazendo alguns exemplos só que eu trouxe no slide anterior, de toda essa questão violenta contra as mulheres, a gente percebe o quanto a Bíblia, pelo menos a análise que eu faço, é que sim, a Bíblia tem muita influência ainda hoje sobre a legislação do Brasil, e mais ainda, se a gente está fazendo esse recorte aqui dentro da visão da mulher, ela sim, ela não a Bíblia em si, o uso da Bíblia, porque a Bíblia é um livro, está lá paradinha, coitada, mas o uso dela e a interpretação dela tem sim grande influência também nos feminicídios que a gente vê hoje, que o Brasil, se eu não me engano, acho que ele continua ainda no quinto que mais mata mulheres, se alguém tiver a informação mais atualizada, porque essa aí, não sei se ele continua ainda. E fazendo essa comparação assim meio que direta, teria assim grande influência da Bíblia nos feminicídios no Brasil, para a gente ver esse poder do texto que exerce a ponto das pessoas preferirem o texto da Bíblia do que a Constituição. Aí, focando um pouco do que é o nosso objetivo hoje, que é analisar essa formação desse texto e quanto ele foi responsável por grande parte do que a gente vive hoje como sociedade, das regras que a gente segue. Uma das primeiras pessoas que fez essa crítica do patriarcado presente na Bíblia foi a Elizabeth Stanton. Ela viveu lá até 1902, se não me engano. Ali ficou ruim a imagem, deixa eu olhar aqui. Isso, de 1815 a 1902. E ela e outros grupos de mulheres realizaram estudos sobre a Bíblia, né, de uma hermenêutica com o olhar da mulher no texto bíblico, e ela e esse grupo de mulheres foi um dos primeiros que tiveram essa visão crítica do texto, que o texto inviabiliza e diminui as mulheres. Então, esse estudo que foi realizado por ela e por as outras mulheres e alguns homens também, ela já trouxe que o texto, o livro, que a Bíblia não como um livro inspirado por Deus, mas como escrita por seres humanos em contextos específicos. Isso já, se a gente pensar na época que ela viveu, isso já é um grande passo para o que a gente vê hoje. Então, um dos pressupostos que nesse estudo já trouxe é que sim, a Bíblia é usada como arma política contra a emancipação das mulheres e que ela é um livro político e pela formação dela, ela é um livro patriarcal. Então, partindo dessa problemática exposta, vamos conversar um pouco sobre a canonização da Bíblia, como que se deu isso, que já foi comentado em algumas aulas anteriores, só que o foco aqui não era a teologia feminista, era em geral o comentário do apagamento não só das mulheres, mas de todos os grupos marginalizados. Então, lá no começo, lá após Jesus morrer, lá nos primeiros agrupamentos, as reuniões eram nas casas das pessoas,
Era grupos pequenos, onde não se tinha, era a maioria das pessoas pobres e não se tinha, não eram pessoas letradas. Então, todo o conhecimento era passado de forma oral. E por ser de forma oral, era um conhecimento mais igualitário, mais democrático, porque abrangia mais pessoas, não só aqueles que tinham acesso à leitura. Já quando começou a canonização da Bíblia, foi escolhido só os textos escritos, ele já era mais elitizado e voltado já para quem tinha mais dinheiro e tinha um letramento. E comparado à oralidade, a escrita, se colocasse ela entre uma e outra, ela é tida como, ela tinha mais poder, ela tinha mais, digamos assim, veracidade diante dos que estudavam. E aí já se houve um dos primeiros esquecimentos e apagamentos, não só em questão interpretativa, mas já da junção dos livros que iam participar do cânone bíblico, porque foi uma escolha política da elite, e essa escolha política foi feita por homens, que lembrando que a gente vivia, quando foi formado o cânone bíblico, era no tempo lá do helenismo, de Roma, do patriarcado de Roma. E já tem esses traços na própria escolha dos textos que iam não fazer parte do cânone bíblico. Queria mudar direto aqui. E por essa escolha ter sido feita por pessoas que nem viveram diretamente com Jesus, ou não viviam, que já foi o cristianismo mais elitizado, houve sim um apagamento também, um abafamento do caráter libertador do movimento de Jesus, onde havia igualdade entre mulheres e homens, onde Jesus também trazia exemplos sobre crianças, que crianças também eram marginalizadas ou esquecidas. Aí a gente estava falando só do processo de canonização, onde já houve o esquecimento e apagamento das mulheres e as brigas internas lá para aceitar ou não se a mulher deveria ter fala no poder eclesiástico lá, e já se teve um abafamento e um impedimento dessas mulheres para ser líderes da igreja lá, dos ajuntamentos. Nesse momento também que se tem a criação da igreja como templo do Deus patriarca, do Deus pai. Quando os encontros eram nas casas, era uma coisa mais igualitária, de todos ali juntos, partilhavam conhecimentos e viviam de forma mais igual. Agora, quando se pega e se cria um local, um prédio, e algo que é longe, já se tem aquele poder, aquela divinização de uma coisa só, que seria um Deus, o Senhor, Pai, e esse Deus Pai nomeia um homem para guiar e liderar os demais. Então, partindo, assim, eu estou falando de forma bem resumida, estou dando uns pulos, assim, históricos, e fazendo uma análise agora, a partir, que a gente já se viu que houve um abafamento dos livros, tanto que tem um livro que é considerado apócrifa, que é que não estão no cânon bíblico, que é os Atos de Paulo e Tecla. Ele não entrou no cânon bíblico já por uma escolha, porque ali tinha uma mulher como líder. Então já se houve, desde a formação da Bíblia, ela é uma formação patriarcal. Então por isso que já se houve esse apagamento, e é que é tão difícil, a gente enxerga nas entrelinhas só, ali, quando o movimento libertador de Jesus, ficou sempre os resquícios lá no meio, daí que a gente consegue tirar o que realmente nos importa para seguir. Então, entendendo que a canonização já partiu desse apagamento histórico das mulheres, viemos também para a interpretação bíblica da patrística medieval. Além dos textos escolhidos já ter esse caráter de apagamento, a gente tem mais um fator que influencia nesse olhar sobre o corpo feminino, que
quem formou e quem fazia a teologia da época, que são os pais da igreja, que eram os guardiões e senhores da interpretação bíblica. Sendo somente eles que tinham acesso agora à Bíblia, que já tinha a formação da Bíblia. Trouxe aqui só dois exemplos aqui de Tertuliano de Cartago, do que era a visão dele sobre a mulher. Para ele, a mulher é a porta do inferno, e por meio da mulher que o diabo atinge o homem. Eles tinham sempre essa leitura, essa origem do mal era sempre a mulher. O nome lá que eu botei, a origem do mal, não é em relação... A origem do mal não é em relação à mulher. Estou dizendo que a origem do mal que eu coloquei no início lá, do nome da aula, é a origem do mal do abafamento histórico das mulheres. E Agostinho de Hipona dizia que as mulheres, como as filhas de Eva, consequentemente, todas são herdeiras deste mal. Então, não tinha como esperar grandes coisas da vivência lá e do que a gente herdou, porque, afinal, desde a formação, depois a interpretação, se continuou tendo esse olhar da mulher como mal, como maligna, como aquela que é a porta como ele diz ali, a porta do inferno. E juntando, então, essas duas, tanto a canonização como a interpretação, foi o que levou essa exclusão dos cargos eclesiásticos de mulheres, porque nos primeiros séculos lá do dito cristianismo primitivo, tinha mulheres liderando igrejas no sentido que era nas casas, não era templos, mas eram as líderes, aquelas que levavam ali que liam ou que levavam de forma oral o conhecimento, tanto que na aula anterior a Renata falou da Maria, a Maria que viu Jesus ressuscitado lá e que levou a palavra para os demais. A gente vê nas entrelinhas do texto que as mulheres sempre estiveram presentes em todo o tempo histórico, só que houve um abafamento delas. Mas mesmo com esse abafamento, ou com lutas, outras sendo mortas, se continua ainda essa luta, sempre teve grandes contribuições das mulheres, tanto na teologia, mesmo elas não sendo aceitas. Com isso, trouxe o exemplo da invalidação do ministério da apóstola Tecla, que era amiga de Paulo, e tem até o livro sobre ela. Eu já procurei na internet, mas eu não encontrei o apócrifo, tenho interesse de ler também. Seria até interessante se alguém tivesse o apócrifo ou alguns escritos, a gente fazer uma aula, um e-bom só para falando dela. Então, dando mais um pulo, agora um pulo bem grande, que a gente saiu lá dos primeiros séculos, da canonização, a patrística medieval, e pulando já mais para em torno de 1500, que é a reforma e a modernidade. Vamos ver o que mudou da interpretação bíblica sobre o corpo feminino. Tanto dos pontos assim que a reforma trouxe, as quebras de paradigmas entre as leituras da teologia, foi de agora qualquer leitor munido do Espírito Santo é capaz de interpretar as escrituras sagradas. Antes era muito voltado só aos líderes religiosos, os padres, que tinham esse poder e esse conhecimento, que tinham atestados por Deus para fazer essa leitura. E antes a leitura também era muito voltada, o texto era usado para justificar a doutrina da igreja. E não era consultado o texto para fazer a doutrina da igreja era mais importante que o próprio texto. Já na leitura, na reforma, eles já trazem a Bíblia como central. A infabilidade da Bíblia também, e teve coisas
que veio que ruins também, a perda total da historicidade, que aí já era mais um livro sagrado, infalível, não era mais vinculado com a leitura da palavra através do apóstolo Mateus. Agora já é a palavra que foi através do Mateus, mais inspirada, então meio que significando que foi a escrita do próprio Deus. E também nega essa questão histórica de Jesus. Jesus já é visto só como Deus, como santo, né? E a existência dele como homem já não tem muita importância nessa interpretação. Mas essa primeira parte, qualquer leitor munido do Espírito Santo, será que isso se aplicou também às mulheres? Uns exemplos aqui de dois nomes aqui importantes para a reforma, que é o Lutero, e que ele pensava das mulheres, que era alguém cujo a pecaminosidade causou a perda da igualdade original e fez por merecer o castigo da subjugação. Essa era a interpretação unida do Espírito Santo de Lutero sobre as mulheres. Então, essa visão das mulheres continua a essa subjugação, porque ele também fazia aquela interpretação lá do Gênesis, da mulher como a porta do mal, porque foi ela que ouviu lá a serpente e comeu do fruto proibido, e assim induziu o seu marido a comer também. Já para Calvino, ele não trazia tanto essa leitura em si do pecado original, mas ele dizia que a mulher, sim, ela permanecia como um ser que deveria seguir ordens, subjugado, porque isso era uma ordem divina, foi Deus que instituiu assim, e quem fosse contra essa instituição de hierarquia era a rebelião contra o próprio Deus. Aí dentro disso a gente tem não só a opressão de corpos femininos, mas de todos os... Porque há uma hierarquização de pessoas, sendo os senhores, os servos, as mulheres, as crianças, tudo tem uma ordem divina onde uns mandam e outros obedecem. Mas sempre no meio sempre tem exemplos bons no meio do caos. Mais adiante, em torno viveu a Margaret Fell, de 1614 a 1702, ela foi um exemplo de quem defendia a pregação das mulheres, e ela já argumentava diferente alguns textos bíblicos que o pessoal usava ainda usa ainda hoje para subjugar as mulheres. Como o exemplo dos escritos lá de Paulo, ela comenta que Paulo se dirigia somente à igreja de Corinto, porque ela faz análise do texto total, e no final da carta, Paulo diz, como diz a lei. E aí a interpretação que ela fazia é que, como diz a lei, isso induzia que era somente para aquele grupo de pessoas, aquela orientação que Paulo escreveu, e que não tinha um caráter universal. E ela dizia também que a subordinação da mulher é um produto da mal compreensão humana. Já que ela combatendo assim esses dois pensamentos que eu trouxe tanto de Coríntios para não se ter mulheres como lideranças eclesiásticas, e também ela faz essa análise do pecado original lá do Gênesis, mas ela faz anteriormente, na primeira narrativa lá, que fala que quando Deus criou o homem e a mulher, ele cria igualmente, que depois a interpretação daquilo, essa má interpretação de Deus que levou a subordinação da mulher. Ou seja, no segundo, quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus criou o homem e a mulher, e depois tem uma segunda narrativa onde ele cria a mulher. Aí eu não sei o que ele fez com a primeira mulher lá onde ela ficou. Aí é isso que ela está explicando. No princípio era tudo igual, mas o que modificou foi a própria leitura
do homem sobre Deus, que não era uma ordem divina de Deus a subordinação da mulher, como anteriormente mesmo com a reforma, com essa leitura mais abrangente da Bíblia, não continua essa subordinação da mulher, e ela traz esse argumento para contra-argumentar o argumento anterior de Calvino e todos os demais. Ela também é conhecida como a mãe eu não sei se pronuncia assim, quaquerismo, mas, enfim, se vocês tiverem interesse de pesquisar, deixei o site está ali embaixo do slide. É só uma curiosidade mesmo. Eu achei bem legalzinho essa corrente que tinha. Eles se reuniam em casas também. Teve um exemplo que dizia que às vezes eles não sei se é verdade, né, porque eu não pesquisei a fundo, que eles também tinham de ser contra a sociedade que estava instaurada, de trazer a comunhão, a partilha, era um dos objetivos deles. É bem interessante. Ela também, durante a vida dela, por ela ter essa visão e pregar, ela foi presa várias vezes. E seguindo mais adiante, o que a gente tem é que esse caráter da reforma, ela trouxe, sim, ela se ampliou na modernidade, e com essa abertura que teve, não vou assim dizer que foi totalmente ruim, o que Lutero fez, não estou aqui dizendo que tudo que ele fez foi ruim, mas que, em parte, sim. Mas com o passar do tempo, com o surgimento do iluminismo, do modelo histórico crítico, isso também influenciou a leitura do texto bíblico, onde ele passou a ser visto como um texto que não pode ser lido fora de contexto, que ele, como já trouxe mais adiante, no primeiro exemplo lá que eu trouxe, uma das primeiras que fez essa crítica para o lado dos corpos femininos na Bíblia, que foi a Elizabeth Stanton, não sei pronunciar direito o nome dela, mas é uma das Elizabeths. Esse olhar assim crítico do texto e a interpretação já surgiu junto com outras coisas que estavam surgindo na sociedade e que também serviu para as análises teológicas e as análises da hermenêutica e da exegese dos textos. A referência que eu usei, basicamente, para formar essa aula foi do livro da Oddia. Ela traz mais detalhes do que eu falei aqui. Aí, se alguém tiver interesse, eu não sei se ele tem PDF, acho que ele é só impresso. E, se eu não me engano, na aula passada a gente tinha... Na aula passada a gente tinha ficado com um tema para hoje, não era, Renata? Do qual, Cassi? Não era bem tema, era uma reflexão, se eu não me engano. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu fiz a minha, assim, só rapidinha sobre Dalila. A aluna é outro nível, né, gente? A gente sempre vê Dalila com esse olho voltado para a leitura que a gente recebeu, patriarcal, que vê Dalila como o mal ali do Sansão, mas se a gente vê por outro lado, a Dalila foi quem salvou todo o povo dela. Sansão era bem doidão lá, saía matando os outros, fazia um monte de coisa errada. E se a gente tem esse outro olhar sobre o texto, e não esse que a gente recebeu só de olhar sempre a mulher como mal, aquela que induz ao pecado, a gente vê que, na verdade, ela foi uma heroína. Eu não sei se mais alguém que refletiu o teminha da aula passada, ou quiser comentar sobre a aula de hoje também.
Bom, desculpa, boa noite a todos, todas e todes. Parabéns pela palestra, apesar que acabei de chegar tarde, sabe? Pensei que fosse às 8 horas, mas era 7h30. Enfim, Cassi, tu pode me dizer se as diaconisas que o apóstolo Paulo ordenou, tu pode me dizer se elas ajudavam na liturgia, ou no culto, ou não? Cassiane? Acho que o meu imagem travou, né? Mas meu áudio tá bom? Tá, estamos escutando. Tá. Eu não tenho essa informação, assim, para te dizer que realmente escrita, mas que a gente tem de algumas coisas que fora da Bíblia, históricas, como eu dei o exemplo ali de Tecla. Tecla foi uma que foi convertida por Paulo. A indício, sim, que ela era uma liderança da época. Tanto que tem uma imagem dela que ela está com, acho que, não me engano, se é com o dedo assim, levantado na posição de quem está ensinando, e essa imagem foi riscada. Foi vandalizada já naquela época, porque houve grupos que se levantaram contra contra as mulheres serem líderes eclesiásticas. Não sei, não, acho que não te respondi diretamente, mas é só isso que eu sei. Tá, beleza, obrigado. Cássia, eu amei, né? Amei a aula, todo o cuidado, né, que você tem, a maneira como você traz, assim, eu aprendi demais. E você traz uma aula assim que aguça que a gente vá além também, né? Eu já quero também encontrar esse livro, né, apócrifo de Tecla e também gosto muito, né, da Ódia e quero olhar também essas referências que você trouxe, que com certeza vão acrescentar muito, né, aqui no meu aprendizado também. Parabéns, uma aula muito cuidadosa, muito rica. E fiquei tão feliz de você salvar a Dalila. Que visão bonita. Que realmente, né, é passado para a gente que ela enganou o Sansão e tal, mas ele abusava, né, do dom que ele recebeu, né? Ele usava o dom não só para coisas boas, e ela estava ali, né, querendo salvar todo o seu povo, né? E através dela se salvou todo o seu povo. Eu adorei. Obrigada, viu? Essa leitura não foi eu que cheguei a essa dedução, é que eu já acompanho outros estudos feministas, e esse é um exemplo desse olhar, assim, para as mulheres nos textos. Que esse é o nosso objetivo com as aulas que a gente trouxe da teologia feminista, ter esse olhar agora para as mulheres. E o que restou ali, apesar de todo esse apagamento, ainda restou a libertação também está nas entrelinhas. E é isso que a gente quer que todo mundo seja capaz de ver. Tem mais alguém? Eu queria falar, eu achei muito legal a forma como foi abordada as rupturas e as continuidades, né? Como essa aula demonstra para a gente que as formas de opressão, elas não são sempre iguais, né? Cada qual tem sua particularidade. Eu achei muito engraçado quando você falou, por exemplo, como que é o texto, o livro lá que tem os conselhos, que fala da mulher rixosa, Provérbios.
Tem vários provérbios, né, é melhor você morar sozinho do que você morar com uma mulher briguenta. Depois, mais para frente, a gente tem os pais da igreja com uma outra abordagem, uma abordagem mais violenta, né, tipo, o mal existe por tua causa. Depois a gente vê lá na frente a reforma protestante, né, como a reforma mesmo, ela dá início, digamos assim, à modernidade, né? Então, é um movimento que ele vem carregado de novidades, de rupturas, mas como esses processos, eles estão sempre submetidos a uma tensão, né? Como a gente diz, esse processo de libertação ou de progresso, ele é sempre um processo muito custoso. E é muito legal perceber como nessas diferentes épocas e diante dessas diferentes características, né, ditas sobre as mulheres, como sempre há resistência, né, e como as mulheres sempre aparecem e existem, apesar dessas palavras que são levantadas, apesar dessas ideias que são colocadas no texto, na pedra, sabe? Para que aquilo permaneça, para que aquilo se perpetue, e sempre vem uma pessoa que confronta essa ideia, né? Que resiste, apesar da força daqueles que querem que não. E é legal ver como essa força se reinventa nessas diversas ocasiões, assim, né? Como a opressão, ela não é sempre a mesma, e como a resistência também, ela se manifesta de forma diversa. E é muito bom hoje a gente ter esses vestígios para poder comprovar isso, né? Que é isso. Obrigada. E foi esses vestígios que hoje a gente está aqui falando. Porque se fosse seguir só o que está lá desde a formação, do pagamento, que a mulher não, sempre a subordinação não está em lugar de ensino, não, a gente não ia ter nem professoras hoje, secular, nada. A gente vê que sempre foi a resistência desses poucos, mas que teve resultado, mas que ainda a gente não chegou num resultado 100%. Ainda há batalhas para enfrentar. Mais alguém quer falar? Então, se não tem mais ninguém, vamos descansar. Obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha conseguido comunicar o objetivo da aula. E a próxima aula acho que é com o Marcos, né? Mas, enfim, a gente vai avisando lá no grupo. E obrigado, boa noite a todos.